Heart Research Center apresenta parte 2 de uma viagem ao sobrenatural com o autor best-seller Roger Morneau. Na parte 1 desta entrevista exclusiva, Roger Morneau fala sobre suas experiências com Satanás quando era jovem. Junto com ele, novamente na parte 2, estão Cyril e Cynthia Grosser, que ajudou Roger a romper com os poderes das trevas para descobrir um Deus amoroso. Conduzindo esta entrevista estão Dan e Karen Houghton, do Heart Research Center. Vamos agora assistir à conclusão de uma viagem ao sobrenatural. Nós continuamos a dar-lhe estudos bíblicos, apesar de toda a fumaça. Então vem o estudo da Bíblia sobre alimentação e saúde. O corpo é um templo. Ele ficou fascinado com isso. Então nós, finalmente, lhes dissemos que, eu acho que tem um texto que diz que quando as pessoas se afastam de Deus, se voltam para ervas amargas. Então nós comparamos as ervas amargas com o tabaco. Ele ficou fascinado com isso. E ele disse, por que vocês não me disseram que vocês não fumam? Eu acho que nós estávamos lendo com ele. Vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e se você prejudicar o templo, Deus vai destruir você? Então ele me perguntou, o que você quer dizer com isso? Então a minha resposta foi, vamos pegar a igreja. Nós todos respeitamos a igreja. Você levaria um cigarro para dentro da igreja e fumaria? Ele disse, claro que não. Então eu disse, você poderia levar álcool para dentro da igreja e beber? Ele respondeu, não, isso seria uma tolice. Ao fazer estas comparações, finalmente eu disse, seu corpo é uma igreja, seu corpo é um templo. Ele disse, então, a minha fumaça não é conveniente. Ele disse, por que você não me disse isto na primeira noite? Eu disse, se eu tivesse dito isso a você na primeira noite, você não teria voltado na segunda noite. Ele disse, você sabe, é isso mesmo. Assim você pode ver que a paciência é uma virtude. Se você tem paciência, deixe as coisas seguirem o seu tempo, vale a pena. Ele nos disse que estava percebendo que ele estava entrando na adoração dos espíritos até o ponto onde estava o assustando, ele estava com medo. E ele orou uma oração a Deus, embora ele não percebeu isso e não foi com toda aquela aparência exterior que os cristãos costumam fazer, mas ele disse, se há um Deus no céu, ajude-me. E nesse tempo você foi a resposta às orações dele. Isso mesmo, mas também não foi ele uma resposta à sua oração? É certo que foi. Quando o pastor Taylor chegou ao ponto em seus estudos bíblicos de falar sobre o sábado, em toda a minha experiência, eu nasci em Halifax, Cynthia nasceu em Montreal, toda a minha experiência foi batista e alguma metodista. Eu não conseguia ver ir à igreja no sábado em vez do domingo. Na verdade, eu ri de minha esposa por algum tempo, mesmo como uma criança, do fato de que ela estava indo à igreja no dia errado. Mas voltando para o ponto, onde nós estávamos tendo estudos bíblicos, agora o pastor Taylor chegou à questão do sábado. Ele provou isso, mas eu não acreditei. E eu desapontei no seu estudo da palavra de Deus, porque você quer ficar com a tradição, ao invés de ir para a verdade. E eu queria ficar com a tradição. Mas algumas vezes a verdade me fazia voltar atrás. Para o ponto onde eu disse, eu não contei isso a Cynthia, Senhor, se você quiser que eu guarde o sábado, deixe-me, com o conhecimento que eu tenho, ganhar uma alma. E se eu fizer isso, eu sei que será um sinal. E não muito tempo depois eu conheci Roger e tive que sentar com ele e ele me pediu por estudos bíblicos. Eu sabia que era um sinal. Hoje estou aqui. Que papel as convicções de Cyril sobre a verdade do sábado tocaram e você estava sendo confrontado por Cristo e suas realidades eternas? Eu entendo que ele não estava nem batizado na igreja adventista do sétimo dia, ele foi batizado no primeiro sábado que você foi à igreja. Mas por que, se ele não tinha sido convencido do sábado e tinha dito ao seu chefe judeu que ele estaria errado ao trabalhar ao sábado? Bem, eu teria perdido a eternidade, eu acredito. Teria perdido a esperança. Então, suas convicções
eram parte de um processo que Cristo usou para confrontá-lo com suas realidades eternas, mas jamais sobre isso. Ele estava trabalhando para uma empresa de bordados Real Nice. E ele estava estudando a Bíblia com o pastor Taylor. E o pastor Taylor tinha trazido agora para o ponto onde ele disse: você deve observar o sábado do sétimo dia. Se você estiver servindo o Senhor em todos os caminhos, sirva ao Senhor em todos os seus caminhos. O Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E o Senhor diz porque Ele quer que nós o santifiquemos, porque Ele é Deus e nós somos as criaturas. E devemos estar contando nossas bênçãos nesse dia. Agora, Círio estava ponderando esta coisa em sua mente. E ele disse para si mesmo, e ele orou sobre isso: Senhor, eu quero algum tipo de sinal. Se você está realmente comigo nisto. Se você quer que eu comece a guardar o sábado do sétimo dia agora. Mas, Senhor, há alguma coisa faltando. E eu te digo que se você fizer o possível para eu conhecer alguém que não conhece nada sobre o sábado, porque muitas pessoas não sabem sobre isso de jeito nenhum, e que eu seja capaz de convencê-lo da importância do sábado bíblico da criação. Então eu sei que você quer que eu comece a guardar o sábado agora, em vez do próximo ano ou algum outro tempo. E você sabe que a oração foi respondida em 2 semanas. Nós calculamos o tempo. E pelo tempo que eu disse, se há um Deus que cuida de mim, me ajude, eu acho que foi só alguns dias depois disso que ele tomou a decisão naquele dia. Senhor, mostra-me. Eu só queria ter a experiência de saber que você está me ouvindo e que você está fazendo algo especial para mim. Eu estou fazendo algo especial por você, porque eu estou obedecendo aos mandamentos. Então, na verdade, Roger, você foi a resposta às orações dele. Sim, enquanto você ainda era um espírita. Sim. Círio, você e Cíntia sabiam nesse tempo, quando vocês estavam estudando com Roger, que ele estava envolvido em toda a adoração de espíritos? Você sabe, o Senhor nos abençoou muito. Ele nos abençoou com o fato de que nós éramos completamente ignorantes de qualquer coisa. E eu não aconselharia ninguém a ir abertamente e fazer algo como o que fizemos. Se você tem o conhecimento de que esta pessoa é um adorador do diabo, porque nenhuma pessoa tem o poder de vencer isto por conta própria. Mas eu me sentia muito impressionado com o Senhor. O Espírito Santo nos conduziu e nossos olhos ficaram cobertos por um certo tempo e nós tivemos que lidar com isso. E quando foi esse tempo, Círio? Quando você descobriu que este homem adorava espíritos demoníacos? Nós descobrimos isso entre as lições. Eu não sei exatamente que ponto foi a noite que ele veio. E nós tínhamos previamente estudado sobre o pecado imperdoável. E ele veio com lágrimas nos olhos e estava muito chateado. Ele disse que estava chateado e tinha livros debaixo do braço. E eu perguntei, o que te faz tão chateado, Roger? Roger em francês. E ele disse, bem, você não sabe o que eu tenho feito. Ele disse, olha, a Bíblia diz que todos os pecados serão perdoados. Ele disse, mas você não sabe o que eu tenho feito. Então, o que ele me disse sobre o que tinha feito adorando o diabo e como ele entrou em contato com a adoração do diabo foi profundamente nele. Ele mostrou-me alguns livros e quando eu abri um dos livros e li algumas instruções sobre como adorar o diabo, eu fechei o livro e disse, eu não quero ver isto. Mas uma coisa deve ficar claro, eu disse, se você tivesse cometido o pecado imperdoável, você não estaria aqui disposto a estudar a Bíblia. E, portanto, as Escrituras têm dito que todos os pecados serão perdoados. Se aplica a você. Você pode se ver como perdoado e você deve perdoar a si mesmo. E nós fomos de lá. Eu não sabia que era um adorador do diabo que estava. Eu acho que nós éramos ambos muito ingênuos. Então eu fui lá e disse, bem, eu te digo que nós vivemos o fato onde o pecado imperdoável é imperdoável para Deus e vamos terminar os estudos bíblicos, que agora é toda a informação e conhecimento que eu tinha. E foi apenas mais tarde. E ele começou a nos contar um pouco sobre o problema que ele estava tendo. Eu achei que era muito incomum e estranho estar envolvido. Cyril,
Quando vocês aprenderam, você e Cíntia, sobre o espírito desse negócio, você imediatamente teve uma pergunta sobre se era ou não real. Vocês foram realmente ingênuos sobre isso. Agora conte-nos, você tem uma dispensa especial, um trabalho especial como departamento de polícia lá no Canadá, e você tem a habilidade de carregar uma arma, é isso mesmo? Sim, eu tinha uma licença de porte de arma, e quando ele me disse que ele vinha tendo essas manifestações, e também estava ouvindo pegadas andando no corredor, e no fim do longo corredor, e batiam na porta, e era a única porta no final do corredor, e os passos pararam na sua porta. Então eu rapidamente cheguei à porta e também estávamos tendo problemas com o sindicato nesse tempo. Então quando ele me disse sobre essas batidas na porta, eu disse, é apenas o sindicato vindo até você. Então eu disse, eu também vou assustá-los da mesma maneira quando eles vierem atrás de mim. E então eu tinha muita fé na arma, mas não se esqueça, eu não era batizado nessa época, certamente. Eu tinha confiança na arma. Assim, eu peguei a minha arma e voltamos para a casa dele e nós estávamos rindo e conversando o tempo todo. E à meia-noite nós ouvimos passos descendo o corredor. Eu disse, Roger, põe a mão na maçaneta da porta e esteja pronto para abri-la. E assim, com toda a coragem que eu tinha pela arma, eu fui para trás da porta esperar para quando eles viessem. E eu não sei exatamente o número de vezes. Bem, primeiro eu abri a porta e não tinha ninguém lá, correto. E ele disse, agora, isso acomodou. A cor do rosto dele mudou. A cor do seu rosto mudou? Ah, sim, acredite ou não. E ele esperava encontrar pessoas vindas do sindicato, mas não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém lá. Qual foi a sua emoção naquele momento, Cyril? Quando a porta foi aberta e não tinha ninguém lá? Onde a sua emoção se referia? Foi que ele estava quase como uma estátua de sal. Nós elogiamos a sua observação, Roger. Então eu disse, vamos sentar ali. Eles não vão nos machucar. Então nós sentamos, Cyril, e nós conversamos um pouco mais sobre o problema e aproximadamente 10 minutos depois o espírito bateu na minha porta da varanda. E o vidro estava um pouco frouxo, tinha um revestimento ruim. E ele ainda tinha toda aquela bravura. Em seguida aí ele saltou sobre seus pés. E então Cyril, ele disse, vamos sair daqui. Porque ele não queria criar dificuldades. Então naquele tempo eu disse, Roger, eu acho que é hora de eu me livrar dessa arma e ser batizado. Sim, muito bem, muito bom ter tomado a decisão pelo batismo. Eu já ouvi muitas maneiras em que as decisões são tomadas, mas esta foi a mais original que eu já ouvi, Cyril. Eu admito, a situação não era fácil, sim. Nós éramos como crianças e lidamos com algumas coisas e não tínhamos nenhum conhecimento sobre isto, e ele nos protegeu. Como eu disse, se alguém souber de alguém que está envolvido nisto, eles não podem fazer nada sozinhos. Requer especial oração e proteção. E me cuidar para o Senhor ser o único a lidar com essa situação. Um homem não pode lidar com esta situação porque os poderes e princípios envolvidos nisto, nenhum homem pode entender. O que te deu o senso de que você agora tinha uma oportunidade de salvação? O que foi que te disse que você tinha uma chance? Bem, o Espírito Santo estava me inspirando. O Espírito Santo estava ministrando para mim as graças da redenção. E ser capaz de colocar em palavras. Eu não tenho esse tipo de vocabulário, porque é um mistério esse tipo de coisa. O Espírito Santo o recria à medida em que ele ministra para você. E ele limpa a sua mente e dá-lhe uma compreensão. E você vê as coisas numa luz diferente, que você nunca tinha pensado antes. A vida se torna significativa, de repente. E você está disposto a morrer por isso. Para o que você aprendeu. Porque é o que eu disse para mim mesmo. Na segunda noite, quando eu voltei para casa, eu tinha cerca de 1 hora de bonde para minha casa. Eu cheguei em minha casa às 12 horas. E eu disse, se eles me fizerem esta noite, eu tive a bela experiência de ter aprendido estas grandes coisas maravilhosas sobre Deus. Então, na quarta noite, lá eu tive a primeira esperança. Eu não posso lembrar exatamente que versículo da Escritura era, mas este diz, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Cíntia explicou o que isso significava. E você levou isso diretamente ao seu coração? Sim.
Roger, durante esses 3 dias, de segunda, terça e quarta noite, o que passou pela sua mente em relação aos espíritos? Eu sabia que ia ser trabalhado pelos espíritos, que era através de um de seus rapazes, ou através de algum acidente ou algo assim. É assim que eu senti. E eu disse, isso é muito incomum, que nada aconteceu ainda. E eu estava indo para casa na quarta à noite com um outro compromisso para quinta-feira, os estudos bíblicos às 7 horas. Agora, para ter certeza de que eu entendo, você perdeu quarta à noite os serviços de louvor aos espíritos. No tempo em que você deveria ter feito o seu compromisso total. Sim. E você estava no estudo bíblico em vez disso? Isso é correto. Ok, então o que aconteceu depois? Então eu disse, isso vai ser o fim de tudo. Na quarta noite, eles disseram que iriam ter uma sessão de louvor aos deuses, e lá eles tiveram. Mas nada me aconteceu na quarta noite. Na quinta de manhã eu estava vivo. E eu voltei para um outro estudo da Bíblia, que eram mais 4. Mas então eu percebi que o Criador estava cuidando das coisas. Porque essas pessoas nunca dão a Deus a glória, mas eles sempre se referem aos poderes superiores. Orgulham-se no fato de respeitar a autoridade deles. Assim, pois, eles reconhecem o Criador por quem ele é. Mas claro que o mestre Lúcifer caído é tão inteligente como é Deus. E ele tem trabalhado de modo que ele vai ter um reino para si mesmo pela eternidade. E você não precisa se preocupar com as coisas. Então eu percebi que o poder de Deus estava intervindo. Agora eu me tornei valente. E o Espírito de Deus me deu a força para fazer isso, porque eu disse, Deus me deu força para ser capaz de morrer por essas coisas que eu apenas aprendi. E foi o que aconteceu nesses estudos bíblicos. Então você foi em frente e foi através de um estudo bíblico na sexta-feira à noite. Sim. E então você guardou o seu primeiro sábado. Oh, sim. Conte para nós como foi a sua experiência sobre o sábado. Primeiro, naquela noite antes de eu sair, às 11 horas, Cyril disse, você aprecia os estudos bíblicos? Ah, sim, sim, muito. Você sabe. Eu disse, amanhã as pessoas estarão indo à igreja? Ele disse, sim. Eu disse, interessante. Ele disse, você gostaria de vir conosco? Eu disse, sim. Porque eu tinha um estudo bíblico já no sábado. Eu disse, claro. Se eu ainda estiver vivo. Ele disse, o que você quer dizer se você ainda estiver vivo? Bem, eu disse, você sabe, você costuma dizer, se eu ainda estiver vivo, estaria aqui, ou fazer isso ou aquilo. Mas eu sabia o que eu tinha dito, se eu ainda estiver vivo. E ele disse, gostaria de se juntar a nós aqui e irmos à igreja a pé? Não é tão longe. Nós vamos caminhar alguns blocos e amanhã vai ser um belo dia. Sim, com certeza, eu vou encontrá-los aqui. Nós caminhamos para a igreja e fomos acolhidos na porta. E havia uma prateleira de brochuras sobre a parede. Eu fui até lá e olhei para alguns deles e coloquei alguns no meu bolso. Nós estávamos na escola sabatina. Eu achei que era grandioso. Roger, o Senhor o ajudou a chegar no dia de sábado sem fumar. Como você eventualmente lidou sem ter que fumar? Bem, eu te digo, o pastor Taylor falou durante muito tempo. Era cerca de 6h45 da noite e eu estava ficando muito angustiado porque eu tive uma vontade enorme de fumar cerca de 1 hora antes. E eu disse, eu tenho que ter um cigarro. Eu simplesmente não aguento mais. E como o pastor continuou explicando o que eu tinha lhe pedido para explicar, foi difícil para mim. E enquanto ele saía, eu disse, Círio e Cíntia, me desculpem, mas eu tenho que fumar. E no caminho de casa, no bonde, eu disse a mim mesmo, isso vai ser, desculpa a expressão, um inferno na terra, para deixar de fumar. Então eu disse, não vai ser, porque eu vou ter ajuda. Eu entrei no meu apartamento e eu abri o armário de roupas e eu tinha 2 caixas de cigarro na prateleira. E eu abri todos os pacotes e joguei todos os cigarros no vaso sanitário. E levei-os para baixo do dreno. E então ajoelhei-me perto de uma pequena mesa que eu tinha lá com a minha Bíblia em cima. E eu já tinha começado a ler a crucifixão de Cristo.
que eu tenho lido por 45 anos, todas as manhãs. Mateus 27, de 24 a 54. Todos os dias, se Deus quiser, eu sempre leio. Mas agora eu posso ter a minha devoção à noite e eu não tenho que acender a luz porque eu já sei de cor. Lá eu coloquei a minha confiança e a minha vida sob os cuidados do Senhor da Glória, que derramou seu precioso sangue no Calvário para adquirir o direito legal de ser capaz de me redimir de onde eu estava e para onde eu estava indo. Então, esse foi o fim do hábito de fumar. Eu nunca mais tive o desejo de fumar de novo. Eu disse a ele para levar o desejo para longe, para me recriar. Percebi que se ele é o Criador, ele pode me recriar. Roger, você chegou mais perto de fazer um compromisso total com Deus. Os demônios tentaram impedi-lo de fazer um compromisso de alguma Eu forma. não tive que esperar muito tempo. Durante a semana, o Espírito de Deus deteve os espíritos demoníacos, para que eles não tivessem acesso a mim. Eu percebi isso desde a noite de quarta-feira. Então, como eu cheguei em casa, à meia-noite, naquela noite de sábado, havia um bilhete na minha porta, do meu amigo. E ele disse: é urgente que eu fale com você esta noite. E eu não me importo se você me chamar à meia-noite, eu tenho que falar com você. Nós estamos diante de um terrível desastre. Diante de um terrível desastre. Então, bem, Roland deve ter recebido algum real estático, você sabe? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria rever uma coisa que nós estudamos naquela noite. Eu tinha um livro, eles tinham me dado um livro. Cynthia e Cyril. E eu abri o livro e comecei a ler. E havia um marcador, uma folha de papel que tinha sido cortada ao meio lá. E eu tinha colocado sobre a mesa. E então o pedaço de papel começou a levitar. Ia se mover ao redor do quarto. E isso não me incomodou. Eu sabia o que estava fazendo isso. E em seguida a folha de papel veio, ficou cerca de um pé acima do meu livro. Em seguida ela foi golpeado para baixo, sobre o livro. E o livro caiu no meu colo, quase no chão, e eu o apanhei. E eu tive vontade de dizer para os espíritos: você sabe, caia fora. Mas eu tinha entendido que eu não voltaria a falar com os espíritos. Eu fiz isso na minha mente. Então eu peguei o livro novamente e comecei a ler, e em seguida o espírito pegou o livro e o atirou do lado da sala contra a parede, com uma força tremenda. Então eu decidi, bem, eu vou telefonar para o meu amigo. Havia um telefone público no corredor, e eu não queria usá-lo. Eu desci até uma lanchonete, o restaurante que tinha descendo o bloco, e eu liguei para ele. Como vão as coisas, Roland? Ele disse: cara, você não se importa com a minha vida? Murmurou. Que tipo de amigo é você? Eu estou sofrendo desde quarta-feira tentando me apossar de você. E ele disse: eu estive esperando em sua porta. A que horas você chegou em casa? Eu disse: eu cheguei em casa meia-noite. Ele disse: você está realmente em apuros. Porque eu sou um sacerdote. Tem um espírito que apareceu para ele na quarta noite e disse-lhe que você estava estudando a Bíblia com alguns cristãos. Mas você não estava apenas estudando a Bíblia com cristãos, você estava estudando com os adventistas do sétimo dia, o povo que o mestre mais odeia na face do planeta. Como no mundo você conseguiu se envolver com algo parecido com isso? Você não cuida de sua vida? Eu disse: claro. Além de que, ele me disse outras coisas que os espíritos tinham dito ao sumo sacerdote. A conversa continuou por algum tempo e eu disse: agora escute. Não é possível para mim explicar-lhe por telefone o que aconteceu em meu estudo da Bíblia 4 horas por noite, durante uma semana. Porque você não vem me ver amanhã, em algum momento. E eu vou te dar as verdadeiras razões do porquê eu fiz o que fiz. Ele disse: ok. Então fizemos um compromisso para alguma hora do domingo pela manhã. E
Depois do telefonema, eu voltei ao meu apartamento. E eu decidi que eu poderia muito bem ir para a cama. Era tarde. Eu não estava muito tempo na cama quando as luzes se acenderam. Eu me levantei, eu fui e apaguei as luzes. Voltei para a cama, a luz acendeu novamente. E eu disse para mim, não adianta me levantar e voltar a apagar as luzes, porque eles vão acendê-los novamente. Então eu decidi que iria dormir com as luzes acesas. Então, depois de algum tempo, as coisas começaram a se mover em torno do lugar, um retrato naquela parede, vai e se cola na outra parede, onde não há nada para segurá-la. E a luz que estava em cima de uma mesa se moveu e ficou no meio do ar. E ficou lá. Você estava sentindo medo neste Não, momento? absolutamente não. Não devido ao fato que você consegue... Os seres humanos conseguem se acostumar com muitas coisas. E você consegue uma força sobrenatural, quer do bem ou do mal, e o Senhor estava me vendo através dessa coisa. Eu sabia que iria ter uma luta terrível em algum lugar, ao longo do caminho, de alguma forma. Eles estavam vindo para tentar me destruir, não há dúvida sobre isso. Assim, após esse absurdo ter ido por um pouco de tempo, eu queria agora dormir. Ei, eu vou procurar o meu repouso, estou cansado. Senhor, abençoe esse velho cara. Não, mas este velho cara, não, mas abençoe este companheiro para descansar desses espíritos. E eu fui dormir. Eles me acordaram cerca de 2 horas da manhã novamente, e às 4 horas. Agora, às 4 horas da manhã, lá, eu sentei na cama. Empurrei meu travesseiro nas costas e disse para mim mesmo, o que no mundo eu vou fazer? Porque o Senhor não os removeu para fora de mim. Então eu tive um pensamento, que talvez o Senhor só quer que eu saiba dos espíritos exatamente como eu estou com eles. E eu disse para o espírito, você quer falar comigo? O espírito disse sim. Finalmente, eu sou capaz de falar com você. O que no mundo você pensa que está fazendo? Você vê, o Senhor tinha retido mesmo os espíritos, e os espíritos não podiam falar comigo. Eu percebi que eles estavam sob um controle muito especial. Então eu comecei a falar com o espírito, e eu percebi que ele era um espírito conselheiro, porque ele disse, o mestre tem planos tremendos para a sua vida. Fama, honra, respeito, riqueza. Você não dá valor a qualquer uma dessas coisas? Eu disse, eu quero que você saiba, espírito, que 10 dias atrás eu teria agarrado a sua oferta. Mas agora você está falando com um ex-adorador de espírito. Eu fui instruído para a realidade da vida, especialmente a realidade da vida eterna. Eu disse, eu não estou interessado. Por cerca de 2 ou 3 minutos, talvez 4 minutos, isso é muito tempo. Em uma conversa, não houve resposta para o que eu tinha dito. Era como se você fosse totalmente surpreendente para a sua coragem, sim? Então, quando o espírito falou novamente, ele tinha um tremor na sua voz. Em outras palavras, você sabe quando uma pessoa fica realmente desesperada numa situação de crise? Sua voz muda. Ele me deu a impressão de que ele tinha dificuldades de se expressar. E que ele era uma pessoa muito inteligente. Bem, disse ele, nós trabalhamos tanto tempo, ao longo dos anos, para preparar para o trabalho do mestre, e o que você está fazendo? Ele me disse, ok, você está recusando a oferta do mestre? Eu disse, definitivamente. Ele disse, de agora em diante, a pobreza será o quinhão da sua vida. Isto é, se você conseguir permanecer vivo. Ele disse isso, eu duvido. Se você tiver muito, seus dias estão contados. E eu disse, você sabe, espírito, o sumo sacerdote mencionou sobre os poderes superiores? Eu sou afiliado agora com os poderes superiores. Eu não tenho que me preocupar com você, ou com o seu mestre, ou qualquer dos outros espíritos, porque vocês são todos perdedores. Eu sou o vencedor. 100 de milhões de anos, de vida perfeita, recriada, trasladada ou ressuscitada, que eu vou ter.
Meus anos serão contados em milhões de anos. Se eu aceitar a oferta do Mestre, o que eu tenho? Eu tenho 20 anos de idade. Mesmo se eu tiver até 100 anos. Como você pode comparar isso a uma centena de milhões de anos? E eu vou ter todo o ouro que eu quero e a prata que você está me oferecendo. E mais. Assim, eu não sou um perdedor, não mais, eu sou um vencedor. E o Espírito disse, nós vamos destruir você. E ele riu. E era assustador. Por um tempo ele teve esse riso que me faz pensar imediatamente no riso que Nero, instantaneamente, Nero deve ter tido em seu rosto quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços. Esta é a maneira como Nero deve ter rido quando os leões estavam rasgando os cristãos em pedaços. Na arena do Coliseu, em Roma. Então, como o Espírito finalmente saiu, Roger? Quando ele finalmente saiu, ele quase levou a porta com ele. Ele saiu pela porta da varanda. E a porta foi batida, aberta. E a maçaneta da porta quase atravessou o gesso da parede. Ele saiu de comum acordo. Eu ordenei em nome de Jesus, para deixar o meu lugar e não voltar mais. E ele saiu. E em vez de bater a porta para trás dele, como uma pessoa faria, ele bateu a porta aberta, enquanto ele saía e batendo contra a parede. E a maçaneta da porta, Círio ainda se lembra. Você poderia ver a marca da maçaneta no gesso ainda. A casa tinha 50 anos. Então o gesso tinha sido fixado há muito tempo. Você ordenou o demônio para sair pelo sangue de Jesus Cristo? Sim. Ele saiu batendo a porta e você voltou a dormir? Sim. E na manhã seguinte, seu amigo Rolando veio? Bem, deixe-me. Entre isso e ele sair pela porta. Ok. Eu acordei de manhã, é claro, e eu disse, é hora de levantar. E a minha Bíblia na minha mesa da cabeceira estava à minha esquerda, estava encostada na cama. Eu coloquei a minha mão sobre a Bíblia e então eu comecei a baralhar as páginas assim. E eu estava pensando em muitas coisas enquanto eu estava fazendo isso. E de repente eu abri a Bíblia. Então eu comecei a pensar de novo, nunca percebendo o que eu tinha feito. Eu me levantei. E depois de ter me direitado um pouco, eu olhei para a Bíblia. E os meus olhos caíram sobre este capítulo de Isaías, o profeta. E eu comecei a leitura. E era a experiência de Ezequias, quando Senaqueribe, o grande general dos exércitos da Assíria, tinha cercado a cidade de Jerusalém, e ele estava dizendo a Ezequias que ele poderia muito bem desistir e abrir as portas. Você não vai sobreviver a isso porque nós temos destruído todas as nações que atravessamos antes de chegarmos aqui. E eu fiquei muito impressionado com o fato de que Ezequias tomou a carta que o general tinha enviado e entrou no templo do Senhor e colocou-a diante do Senhor. E ele falou com o Senhor sobre a carta e pediu pelo seu cuidado e orientação. E quando ele ainda não havia retornado da sua fortaleza, foi quando veio Isaías, o profeta. E ele disse, o Senhor enviou uma mensagem para você. Do jeito que veio Senaqueribe, esse é o jeito que ele vai voltar. E eu amei essa oração, a oração de Ezequias, e eu a decorei, uma bela oração. Porque a partir deste momento eu tive um desejo interior de me fortalecer com a palavra de Deus, porque cada vez que eu li um versículo da Bíblia que se aplicava à minha condição, eu recebi o encorajamento e a força. E eu disse, isso é o que eu preciso fazer, eu irei me fortalecer com a palavra de Deus. Eu vou memorizar a palavra de Deus. Então eu peguei um pedaço de papel e eu sublinhei esses versos da oração de Ezequias em vermelho na Bíblia. Eu escrevi em um papel e coloquei no meu bolso, no bolso do casaco. Então quando eu viajava no bonde, eu poderia memorizar isso. Eu tenho feito isso agora por 45 anos. E ainda estou decorando coisas.
Porque a Hilda, minha esposa, me disse uma vez, você ainda está memorizando? Eu disse sim. Por que você está memorizando? Você já sabe tanto da Bíblia? Eu disse sim, mas eu preciso de mais. Eu tenho que continuar me alimentando espiritualmente. E isso foi uma bênção. Eu vi ali uma bela libertação e depois eu li o resto do capítulo e mostra que durante a noite o anjo do Senhor saiu. Então, quando o general e seus oficiais acordaram pela manhã, eles olharam para o acampamento e todos os seus soldados estavam mortos e partiram para casa antes que estivessem preparados. E eles foram para o templo de Nisroch, seu deus, e Senaqueribe. Enquanto ele estava lá adorando, seus filhos entraram e colocaram um punhal nas suas costas e fugiram para a terra dos iranianos, Ararat. Eu fiquei muito impressionado com isso. E deixei a Bíblia aberta lá. E eu tive meu culto. Quando meu amigo chegou, a Bíblia ainda estava lá. Quando seu amigo Roland veio, você apenas tinha terminado o seu tempo de culto e você leu a história de Senaqueribe. O que ele disse? Se ele estava agitado, se ele estava chateado? Ah, sim. Ele veio, sentou-se e disse, eu não posso acreditar. De todas as pessoas, ele disse, não, Morneau. Faria uma coisa estúpida como ousadia aos espíritos. Você é um homem inteligente, Roger. Você tem uma escolha. O sumo sacerdote me disse que se você vier ver comigo agora, não há problema. Tudo vai ser arrumado com os espíritos. Ele já lhe prometeu. Ele tem essa garantia. Ele disse, vamos fazer a coisa certa. Por que jogar com a sua vida? Eu disse, bem, eu te digo que eu não sinto que devo ir ver o sumo sacerdote. Agora ou nunca. E nós conversamos sobre uma série de coisas. Ele disse, bem, eu odeio ter que te dizer isso, mas vendo que você decidiu que você não vai ter mais nada a ver com o mestre e seu povo, eu tenho que te dizer isto. O sumo sacerdote me disse que um preço foi colocado em sua vida. Um médico, um membro, deu-me o nome. Colocou $10.000 para ter o feito. Como você se sentiu quando você descobriu que você tinha um contrato para tirar sua vida? Bem, isso me surpreendeu um pouco, mas eu tinha me preparado para algo pior. Por isso, eu não me incomodei muito, porque a força do Senhor, a palavra de Deus estava, e o Espírito de Deus estava ministrando para mim. Era a presença do Espírito de Deus evidente para Roland, lá naquele domingo pela manhã. Enquanto conversávamos, e agora ele decidiu que ele estava perdendo a batalha, ele se tornou muito nervoso. E se levantou, foi até a porta, colocou a sua mão na porta e conversamos lá. Ele disse, Morneau, por favor, se não for por você, faça isso por mim. Você percebe o que vai acontecer comigo se algo acontecer com você? Eu não sei como eles irão te tratar. Eu disse, ei cara, deixe-me dizer uma coisa. Eu tenho uma sugestão para você. Você vem comigo. Eu garanto a você toda a proteção que você precisa para você viver até uma idade madura. E além disso, eu te digo que você deve voltar e dizer ao sumo sacerdote, a todos os rapazes para virem à nossa igreja. E eu vou combinar com o meu ministro para ter uma centena de espaços lá, à direita, do corredor central. Eu senti como fazendo-os um convite. Ele disse, bem, eu nunca diria uma coisa tão estúpida como esta. Eu disse, bem, esta é a sua responsabilidade. As coisas estão resolvidas. Ele acendeu o cigarro. E enquanto ele acendia o cigarro, eu via sua mão tremer. E eu disse, você está muito nervoso? Deixe-me dizer, disse ele. Há um poder aqui. Uma presença que eu não estou acostumado. Estou muito desconfortável. Porque há um poder aqui que me deixa terrivelmente desconfortável. Eu disse, você sabe o que é isto? É a presença do Espírito de Deus.
o Espírito do Criador, o doador da vida. Qualquer outro poder está sujeito a esse poder superior. Você está ciente disso? Oh, sim. Então, esta é a maneira como ele se entregou. Então ele decidiu ir. Ele disse que você tinha um contrato posto pela sua vida. Sim, como você respondeu a ele? Ele estava nervoso, mas ele disse para você que você estava andando na sombra da morte, Monroe. Como você respondeu? Eu disse, meu amigo, eu tenho algumas notícias para você. Não tanto para você como para o sumo sacerdote. Agora o Espírito de Deus me deu muito especial. Justa indignação, eu uso essa terminologia. Que quando eu ouvi que eles iriam ter me abatido, eu disse, olha, eu tenho algumas notícias para o sumo sacerdote e seus rapazes. O dia que eles acabarem comigo, será o dia em que o doador da vida irá tirar o fogo da vida de todos eles, exceto o sumo sacerdote. E eles serão cadáveres mortos lá no templo. E diga ao sumo sacerdote isto. Não chamem os diretores de funerárias, porque eles não têm caixões, hearses, carros fúnebres. É melhor você chamar os bombeiros em Montreal. Eles podem empilhar todos eles lá em cima, para centenas deles. Isto é o que vai acontecer. E ele disse, você é um idiota. Você pensa assim? Eu vou te mostrar uma coisa. Eu peguei a Bíblia e disse, eu vou te contar uma pequena história. Faça-o logo, disse ele, porque eu estou indo. Eu disse, escute isso. Acabei de ler esta manhã. Havia um homem com o nome de Ezequias que acreditava no Criador há algumas centenas de anos atrás. E deixe-me dizer o que aconteceu com ele. Senaqueribe veio com seus exércitos e contei para ele a história. Ele passou diante do Senhor e orou sobre isso. E o Senhor disse, do jeito que veio Senaqueribe, esse é o jeito que ele vai voltar para casa. E durante a noite, 185.000 homens foram destruídos por um poderoso anjo do Senhor. Então eu disse, não me diga que eu não sei o que estou falando. Eu posso assegurar a você que se eles meterem uma bala em mim, eles não vão colocar tudo a perder, porque o Criador irá retirar deles o fôlego da vida. E eu me senti tão certo, como se fosse uma previsão. E eu acho que o Senhor teria apoiado minha palavra. Então, como ele respondeu depois que você lhe contou essa história? Bem, ele disse, eu acho que perdi o meu tempo. Antes de nos separarmos, eu nem quero apertar sua mão, porque você não é meu amigo, não mais. Eu disse, você tem sua palavra. Se alguma vez nos encontrarmos um ao outro em qualquer lugar na cidade de Montreal, você nunca olhará para mim como se me conhecesse, porque eu vou ignorá-lo e envergonhá-lo onde quer que você esteja. Eu disse, ótimo, sem problemas com isso. Agora, Roger compartilhou com vocês que sua ex-sociedade que adorava demônio fazia parte da elite de um grupo de adoradores de espíritos em Montreal. Eles estavam muito descontentes com ele, como era dos poderes demoníacos, por estudar especialmente com os adventistas do sétimo dia, isso mesmo. Ele sempre mostrou a você, ou disse a você que talvez tivesse algum perigo envolvido por vocês. Ele nos disse algo que realmente me assustou. Ele disse, eu fui chamado por alguém nesta organização. Eles me ameaçaram nossas vidas e anunciaram pelo nome. E é claro, ninguém ia na dele. Eu tive que assumir que os poderes das trevas eram capazes de se comunicarem através de adoradores de espíritos que enunciavam palavras e eles sabiam nossos nomes. E as coisas de alguns dos eventos que se seguiram eram tais que eu lhes poderia atribuir aos poderes demoníacos. Cynthia, houve um evento que foi um pouco alarmante para você e para Cyril, e eu sei que Roger estava interessado nisso também. Você teve um incêndio em sua casa logo após os estudos bíblicos, onde iam estar. Conte-nos um pouco sobre isso. Logo após algum dos estudos bíblicos, nós estávamos sentados. Eu vivia com ele, com meu pai nesse tempo. Então nós tínhamos uma sala de frente muito grande. E nós estávamos sentados na sala e meu irmão veio. Ele teve um pequeno problema.
e nós estávamos usando um líquido de limpeza para lavar uma peça de roupa. E meu irmão sugeriu que não iria queimar. Ele queria experimentar para ver se iria ou não iria queimar. E visto que a sala era muito grande, eu pude ver, sentir que o gás não iria estar tão concentrado. Este problema é uma sala pequena. Então ele simplesmente decidiu acender um fósforo. E eu acho que o gás não estava no chão, mas eles tinham se levantado para onde nós estávamos sentados e estes gases explodiram na sala. Queimaram os resíduos em que nós estávamos. Explodiu em chamas? Explodiu em chamas. O chão nunca era queimado absolutamente, mas apenas com 3 pés acima do chão, eu acho. Todos desapareceram. E Cyril desceu as escadas para buscar um cobertor, e o meu irmão desapareceu. Eu estava bem dentro da sala, perto da janela que ficava do lado da frente da casa. Eu disse, bem, se isto não parar, então é melhor eu fazer alguma coisa. Então eu pulei em cima de uma cadeira, que passou a ser uma cadeira estofada. Então eu não estava me ajudando de maneira nenhuma. Então eu olhei para a janela, que estava a cerca de 3 pés de mim. Eu disse, bem, se eu já estou no 3º andar, eu vou pular da janela para a varanda que está no 2º andar. Era uma varanda muito estreita. Então eu olhei para a janela e as cortinas tinham começado a pegar fogo. Eu disse, eu apenas posso perder essa varanda e ferir-me no cimento. Então eu disse, não, isso não vai funcionar. Então eu fiquei lá e eu meramente me tornei paralisada. A única coisa que estava trabalhando era minha mente. E eu pedi ao Senhor e disse, Senhor, eu não quero morrer. Eu só estive casado 1 ano, e toda a minha vida adiante de mim, se você puder ver qualquer maneira que eu possa sair daqui, por favor, faça alguma coisa. Então eu esperei e não tive nenhuma resposta. Então, de repente, como se alguém tivesse me atingido e batido na cadeira, com força nela, alguém disse, salte agora. E nenhuma pergunta ou qualquer outro tipo de racionalização que estava dando. Então me abaixei para me preparar para um salto. E naquele lado da sala, eu estava pelo menos a uns 8 pés até a porta. E eu me inclinei para baixo. E entre mim e a porta tinha um rádio que estava no chão, com uma lâmpada em cima. E quando eu me inclinei para baixo para fazer o salto, eu estava naquele lado da sala, antes de Cyril subir as escadas com o cobertor. Eu não me lembro como eu cheguei lá. Você só podia se mover. Só se E mover. então, o que aconteceu para que você fizesse isso? O frasco com gasolina não era gasolina, era querosene. Querosene que ficava ao lado da cadeira. E soprou para cima e fez um grande buraco no telhado. E assim que eu me afastei para longe, meu cabelo foi queimado. Meu rosto estava muito queimado ao redor daqui. E as minhas sobrancelhas se foram. E ele me perguntou, como você saiu da sala? Porque a esta altura a sala estava totalmente em chamas. E eu disse, eu não sei, mas eu orei. E eu estava lá ainda no cobertor, e então... O Senhor responde nossas orações, não importa o que o diabo esteja tentando fazer contra nós. Depois do incêndio de nós mudarmos de lá, nós estávamos nos preparando para vir para os Estados Unidos. Nós temos de todos os lugares. Nós nos mudamos junto com uma família irlandesa. E um vizinho francês foi. Festas. Eles amavam as festas. Mas nós ficávamos 2 vezes mais pragmáticos, porque nós sentimos que logo estaríamos deixando o país de qualquer maneira. E eles acabaram por serem pessoas muito legais. Mas enquanto nós estávamos lá, tivemos várias diferentes coisas acontecendo, como, por exemplo, nós dizíamos nossas orações e íamos para a cama. E então as portas começavam a bater e as janelas começavam a se abrir e o vento entrava na sala e nos aterrorizava. E então nós fomos para a cama cada dia, cada noite, com uma Bíblia debaixo do nosso travesseiro. Nós ligávamos a luz e tudo se tornava calmo.
como você sabe, como nós esperávamos. E isso aconteceu por algumas semanas. E então uma outra coisa começou. Pratos que agem como se estivesse saindo fora do armário. Alguém estava varrendo uma vassoura ou piso de madeira. E todos os tipos de diferentes coisas que eu estava aterrorizada. De tudo eu não queria ficar lá, absolutamente. Desculpe-me, isso aconteceu durante o estudo da Bíblia ou depois? Foi depois, ocorreu-nos depois. Tivemos muitas coisas que aconteceram conosco depois, por vários meses. Então vocês foram molestados pelos espíritos de Isso demônios, mesmo. pelo seu papel em trazer a Roger o conhecimento das verdades bíblicas, por vários meses. Agora, como eles pararam? Os poderes das trevas realmente não param. A única maneira de mantê-los em xeque é sobre os seus joelhos, em oração. E eu não acho que ninguém está imune aos problemas resultantes do trabalho do diabo. O diabo trabalha contra nós em tempo integral. Ele sabe que seu tempo é curto e não há maneira de dizer que ele está parado, porque quando você diz que ele parou, esse é o tempo que ele vai começar. Nós, portanto, temos problemas hoje. E nós sabemos que o diabo está por detrás deles. Muitos dos erros que cometemos ou pensamos em fazer, nós não temos criado na maioria dos casos. E também, pelo Senhor, temos acesso em oração sem cessar. Tem havido momentos, sempre que você esteve passando por uma dificuldade, que você sentiu que era o direto resultado das forças demoníacas estarem com raiva de você, que você desejou que você nunca tivesse conhecido Roger? Nunca. Nunca. Eu faria tudo igual novamente. Se a mesma situação fosse criada, eu estaria disposto a fazer tudo outra vez. Esta vida não é tão importante quanto a eternidade. E uma alma não pode ser rejeitada por causa de seu próprio medo ou falta de coragem. Nunca haverá um tempo quando eu estarei arrependido. Depois do demônio deixar você nesse sábado à noite, você teve qualquer outra perseguição demoníaca ao longo dos próximos meses ou foi apenas em instantes? Sim, mas não foi instantaneamente. Todas as noites os espíritos batiam nas paredes, batiam nas portas. Eu era acordado 2 ou 3 vezes na noite e eles estavam tentando reabrir uma conversa comigo. O Senhor não permitiria que eles me incomodassem de todas as formas, exceto que eles tentassem ter comunicação comigo. Você vê, o Criador nos deu a liberdade de escolha. Você pode escolher o bem ou o mal. Esta é a sua prerrogativa. É uma liberdade que ele nos deu, que é maravilhosa. Liberdade na escolha. Bem, obviamente o inimigo do Senhor diz, ei, eu quero acesso a ele. Pelo menos você pode permitir-me bater a porta. Se ele responder, você o perdeu. Ele é meu. Então eu sabia disso muito bem. E foi por 6 meses que os espíritos bateram todas as noites. Você quis saber por que eles continuaram a fazer isso? Ah, sim. Eu disse, ei, obrigado, Senhor. É tudo o que Ele lhes permite fazer. Eles gostariam de me destruir, trazer o teto abaixo e todo o edifício em mim dessa forma. Mas eu imaginei para mim mesmo. Este é um espinho na carne que eu tinha lido em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo diz que por causa da abundância das revelações que ele havia recebido de Deus e tudo aquilo, ele tem dado a mim um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, para que eu não fosse exaltado acima da medida, porque o coração humano caído apenas gosta de pensar bem de si mesmo e torna-se orgulhoso e vaidoso e peca contra o seu Criador. O apóstolo Paulo diz, eu vou orar por isso. Ele disse, por isso eu procurei o Senhor por 3 vezes. E o Senhor disse a ele, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é maravilhoso? Assim o apóstolo diz, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas minhas enfermidades, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E eu disse a mesma coisa para o Senhor. Senhor, se quiseres que essas criaturas estejam atrás de mim todos os dias da minha vida,
e baterem e me incomodarem todas as noites, está tudo bem para mim. É o mínimo que eu poderia suportar. Então, quando eles pararam? Bem, numa reunião de oração, o ministro disse, como estão indo as coisas em sua caminhada cristã? Eu disse, Senhor, não poderia ir melhor. Ele disse, estou feliz por você. Isso foi depois de uma reunião de oração à noite. Ele disse, nenhum problema com os espíritos, afinal, né? Oh, os espíritos, bem sim, eles tentam reabrir comunicação comigo o tempo todo. Eles batem todas as noites e me acordam. Eles fazem? Como você pode aguentar isso? Não há nenhuma outra maneira. Oh, não, não. Ele disse, espere um minuto. A culpa é minha. Eu não lhe disse isso. Ele disse, os espíritos têm uma avenida aberta para você, que Deus não pode fechar. Enquanto você tiver em sua casa literatura ou coisas que tenham a ver com a adoração de espíritos, você tem algo parecido em sua casa? Oh, sim, eu tenho 3 livros. E eu tenho um pouco de incenso. E eu tenho algumas velas. Bem, ele disse, se livre de toda essa bagunça e você não vai mais se incomodar com os espíritos. Eu tenho certeza disso. Então, eu fiz exatamente o que ele me disse. E resolveu completamente. Agora, hoje, acontece a mesma coisa com outras pessoas. Uma senhora me escreveu da Califórnia, dizendo, é muito urgente que eu tenha o número do seu telefone, porque eu tenho que falar com você, eu não posso dizer-lhe tudo por escrito. Preciso muito falar com você por causa do fato que eu tenho sido oprimida por espíritos demoníacos. Eu recebi a carta e imediatamente ela me deu seu número de telefone. Ela teve dificuldades para ligar e eu liguei de volta. E por causa de sua secretária eletrônica, ela era uma viúva, porque ela não respondia ao telefone. Então eu liguei para ela e ela me disse que ela era contra. Ela disse, você tem que me ajudar. Como se ela dissesse, você tem que me ajudar. Você sabe o que eu quero dizer? É como se ninguém mais pudesse ajudá-la. Não era uma pergunta, era um apelo. Sim, você tem que me ajudar, irmão Monroe. Os ministros aqui não podem me ajudar. Até mesmo o presidente da associação pensa que eu estou louca. Não é triste? Eu disse exatamente qual é o problema. Ela me disse, eu estava lendo a minha Bíblia. E o espírito pegou a Bíblia e jogou-a contra a parede, do outro lado da sala. E quando eu li o seu livro, eu disse, é isso. Isso é a mesma coisa. Ela me contou sobre um ser que pula em cima da sua cama às 3 horas da manhã, do teto para baixo na cama, de um lado para o outro sobre a cama, e as coisas se movem ao redor da casa. E ela ouve a voz de um homem, desce lá e não há ninguém. Então as portas se abrem e se fecham, e quando volta verifica que estão bloqueadas, as janelas se abrem e se fecham. Então o que você disse a ela? Eu disse, senhora, você está sendo oprimida por um espírito demoníaco. O que podemos fazer sobre isso? Meu ministro não quer nem mesmo falar comigo sobre qualquer coisa. Ele diz, oi irmã, como está hoje? E tenta falar com outra pessoa o mais cedo possível. Então eu não tenho o que dizer a ele, pastor, que eu tenho algum problema. Eu disse, senhora, com a bênção de Deus, você tem o seu problema resolvido. E dele a receita. Qual a receita? Eu disse, agora você vai ter que fazer algo muito especial. Eu farei qualquer coisa que você me disser para fazer que está em conformidade com a vontade do Senhor. Eu disse, você vai ter que se familiarizar com o poder do sangue de Cristo e com o poder redentor do sangue de Cristo. O que ele pode fazer por você, que você não pode fazer por si mesmo. Além de salvar você para a eternidade, ele pode salvar você desta opressão. Primeiro, antes de irmos para isto, diga-me, você já teve alguém nos últimos anos? Porque ela me disse que alguns anos atrás, cerca de 10 anos atrás, de 3 em 3 anos, ela tivera essas experiências, mas não duravam muito tempo. Eu disse a ela, o que você tem, irmã? Você tem uma mancha de mácula do espírito demoníaco. Os espíritos demoníacos têm acesso direto a você e o Senhor realmente não pode ajudá-la, porque você tem em seu lar alguma coisa que pertencia a alguém que esteve envolvido com o espírito dos mortos, os supostos espíritos dos mortos, que são realmente os espíritos demoníacos.
Tem alguém que você conhece que poderiam estar envolvidos com os espíritos dos mortos? Ela disse sim, a senhora cega, que eu tenho cuidado nos últimos 3 anos, 3 dias por semana. Ela me deu um lenço, uma Bíblia, ela me deu diferentes outras coisas. Você acha que poderia ser esta coisa? Depois ela me contou a experiência da velha senhora, a senhora cega, que era... Ela não queria a Bíblia porque a Bíblia estava lhe dando problemas. Ela orava por sua mãe, ela conversava com a sua mãe morta. A senhora cega, a senhora cega. Essa Bíblia está me dando problemas. Você gostaria de uma Bíblia? Então a senhora cega disse que já tinha uma, disse, eu tenho que dar para alguém. Por que você não pega a Bíblia? Então ela pegou a Bíblia. E quando ela trouxe a Bíblia para a casa dela, é que foi o começo da coisa toda. Agora os espíritos estavam realmente se movendo. Ela deu-lhe um lenço e deu-lhe outras coisas. Agora você disse a ela para se livrar dessas coisas. Isso mesmo, agora são 10 horas da noite. Ela me ligou de volta porque ela não estava em casa. Ela tinha ido visitar a irmã a 30 milhas de distância e ela voltou. E nós estávamos falando às 10 horas da noite. Eu disse, você quer alguma paz esta noite? Ela disse sim. Pegue tudo e coloque na garagem. Então sente-se com a sua Bíblia e leia Mateus, capítulo 27, a crucificação de Cristo. Com muita atenção, oração e respeito. Você vai ler esses 30 versos, do 24 ao 54. Eu disse, então você fala com o Senhor sobre isso e seus problemas terminam. E com certeza, ela me ligou no dia seguinte, era sábado à noite. Ela me ligou de volta, sem problemas, sem o barulho, todos se foram e não voltaram. Exceto uma vez, ela me ligou e disse, há um problema. Sim, sim, eu ouço o andar novamente. O que faremos? Você tem afastado tudo que nós tínhamos dito desta pessoa? Sim. Mas ela disse, eu estive pensando sobre isso. Há um homem com quem eu namorei e foi morto há alguns anos atrás. Alguém me apresentou para este homem. Eles saíram juntos alguns meses antes dela decidir que ele nunca seria um adventista, devido ao fato de que ele acreditava muito nos espíritos dos mortos. Especialmente, ele costumava falar com seus primos mortos. E ele deu para ela uma máquina de cortar grama. Eu disse, você tem um cortador de gramas no local? Ela disse sim. Se livre desse cortador de grama. Pegou o cortador de grama e o colocou do outro lado, na garagem. E não teve problemas novamente. Ela ligou de volta e disse que estava tudo bem. Você quer me dizer, Roger, que se alguém é espírita ou está envolvido em qualquer forma de espiritismo, der alguma coisa a alguém que eles têm em sua casa, isso dá aos espíritos o direito de uma avenida aberta. Agora, muitas pessoas estão com medo das pessoas que colocariam feitiços sobre eles porque eles têm um pedaço de seu cabelo ou algo que pertence a você. Isso é bobagem. O Senhor cuida de todas essas tolices. Mas quando um espírita ou alguém que está envolvido com espíritos demoníacos de uma forma ou de outra, dá para você qualquer coisa, ou você traz para casa, os espíritos têm acesso à sua casa abertamente em todo o tempo. E o Senhor não pode ajudar você. Me desculpe dizer isso. Ele não pode ajudar você até que você voluntariamente retire-os de lá. Isso é correto. Mas isso não significa que ele não vai mantê-los em xeque, porque eles gostariam de destruir você. Eu me deparo com muitas pessoas que têm escrito para mim e eles dizem que tiveram demônios expulsos deles por um desses ministérios de libertação. E eu tive uma senhora que faz 10 anos agora, ela teve os espíritos demoníacos expulsos dela. Foram por longas 13 horas e eles oraram e falaram com os espíritos para que os espíritos saíssem dela. E ela disse que era como várias centenas de espíritos dentro dela. Os espíritos destruíram esta pessoa completamente. Destruíram-na completamente. Agora, existem dois diferentes tipos de pessoas que exorcizam demônios. Você quer dizer que exorcizar é expulsar os demônios? Sim, tirar os demônios das pessoas. Você tem aqueles nas religiões africanas
E então você tem o cristianismo de hoje, onde as pessoas dizem que se você está com medo acompanhando isto ou com medo acompanhando aquilo, você tem um demônio colocando medo em você. Então, o que iríamos fazer por você, nós vamos ter que expulsar o demônio para você. E quando esta pessoa ouve o sermão de uma dessas pessoas, esses pastores, e há realmente pregadores envolvidos nestes ministérios de libertação, sim, definitivamente, isso é que é tão triste. O que acontece é que eles colocam um sermão na igreja, falando sobre o fato de que muitos de vocês estão sem dúvida possuídos de demônios e vocês não sabem. É possível ser possuído por demônio e não saber? Bem, não. Não se você é um cristão. E se você está entregando a vida a Cristo todos os dias, dia após dia, você não deve ter medo de espíritos demoníacos entrarem em sua vida. Agora o que acontece é isto. O orador fala sobre o fato de que ele tem libertado pessoas de espíritos demoníacos que em uma centena de espíritos saíram depois de 10 horas de oração e luta com os espíritos para tirar o demônio de lá. Agora, pelo tempo que ele termina este sermão, muitas pessoas que têm diferentes problemas, por exemplo, um pregador diz, se você tem algum tipo de alergia, um certo tipo de alergia, você está possuído de um demônio. Bem, esta pobre irmã disse, ela acreditou que estava possuída por um demônio. Ela disse agora, e Jesus não pôde me guardar de ser possuída por um demônio. Que tipo de Deus é esse? E isto veio em sua mente, ela pensou sobre isso. Então, na realidade, o que você está dizendo é que estes supostos ministérios de libertação estão lidando diretamente com o ocultismo e expulsar os demônios das pessoas. Eu não duvido, são perigosos? Sim, são perigosos. Em Mateus capítulo 7, o Senhor diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres? Então eu lhes direi, eu nunca lhes conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E esta é uma mensagem forte para alguns pastores. Bem, é uma tremenda destruição do cristianismo, o que estes ministros estão fazendo. Eles estão fazendo um grande desserviço para Cristo. Qual é o problema específico com os ministérios de libertação? Tem pessoas que estão envolvidas neste tipo de ministério, onde eles se comunicam com os espíritos. Eles falam com os espíritos, perguntando seus nomes. Sim, eles perderam completamente a Cristo de vista. O sangue da expiação é purificado para nós por eles. Eles pensam que estão fazendo o trabalho de Cristo, e eles estão fazendo o trabalho do diabo, porque eles destroem a fé das pessoas em Cristo. Havia uma senhora que vinha me ligando toda semana, toda sexta à noite, e ela me comentou pessoalmente, ou no domingo ela ligou para mim, por 1 ano e meio, desde que o meu livro sobre a oração veio. Ela teve demônios expulsos dela e tudo aquilo. A fé dessa pessoa é tão baixa que eu me pergunto como ela foi capaz de se manter viva e continuar acreditando em Cristo. Ela me ligou aqui às 11h30 da noite, na véspera do Natal, no último Natal. Eu atendi o telefone. Ela disse, irmão Morneau, eu preciso falar com você. Me desculpe por ligar tão tarde. E ela chorou, chorou. E eu disse, senhora, qual é o problema? E ela encontrou capacidade para parar de chorar. E então ela me disse, eu estava lavando os pratos 1 hora atrás. Então a mão de um homem foi e tocou sobre o meu ombro esquerdo. Eu rapidamente me virei e não havia ninguém ali. Este é o mesmo espírito que vem tentando girar as rodas do meu carro quando eu dirigia na estrada. Ela tinha experimentado também, as rodas se soltaram. Ela foi no mecânico e disse, alguma coisa está errada. O cara disse, sim, eu olhei ali. As coisas estão erradas na sua roda dianteira. Ela apertou o suficiente. Ela entrou no carro. Então, ele apertou as porcas, 5 delas, dirigiu em outras milhas e a mesma coisa acontece, a mesma coisa atrás. Ela parou em outro posto e o cara disse, sim, ele olhou e disse, as porcas estão fora da roda. E esta é a senhora que tinha tido centenas de demônios expulsos dela 10 anos atrás. Sim. Então ela disse, o que eu vou fazer? Eu disse, você vai fazer o que você precisa fazer. Fortalecer-se nos méritos do sangue de Cristo.
Então eu tenho que reconstruir uma confiança no poder do Criador. Conversei com ela sobre Colossenses, sobre o poder criador de Cristo, e que nós somos completamente dele, que está acima de todos os principados e poderes. E ele tem criado a todos eles. Assim, em todo caso, que esta senhora, ela me disse, você se importaria se eu te ligasse toda semana? Porque parece que quando eu falo com você, eu começo a ter fé nos méritos do sangue de Cristo, o suficiente para poder me sustentar por uma semana. Então, ela me disse, se eu não te ligar, até a metade da semana eu estou pronta para morrer. Ela é uma pessoa de responsabilidade. E eu não diria em que ela trabalha. Trabalha para o governo federal. E ela está numa alta posição, uma pessoa com alto salário, super bem educada, e uma maravilhosa pessoa, e belo intelecto. Mas essa pessoa diz, eu nunca vou me recuperar desta coisa. Eu disse, sim, você vai se recuperar disto. Não se preocupe. O que você recomendou a ela? Bem, eu acho ser muito prolongado entrar nisso, porque ela teve uma situação tão ruim, você sabe. Mas você tem alguma dessas regras para os principais casos que você trabalha com muito cuidado? Mas algumas delas são naufragados depois de terem ido para os ministérios de libertação. Esta é uma questão importante, porque foi dito a eles por um pregador. Se tivesse sido dito por aquele grosso, o gerente lá do supermercado, que você está possuído por um demônio, porque você também esteve em aflição, ele não teria destruído a sua fé em Cristo. Mas quando um homem diz, eu sou um ministro do Evangelho, levanta-se no púlpito e ele diz, você tem certos temores sobre isso, você está sem dúvida possuído por um demônio. Agora, a primeira questão que atinge a mente é isso. Que tipo de Salvador eu tenho? Que ele não conseguiu me guardar de tornar-me possuído por demônios? O poder da sugestão, nós somos informados, é a maior força da Terra conhecida pelo homem. Alexandre o Grande, que conquistou o mundo, ele usou o poder da sugestão. Não somente usou exércitos. Ele disse, eu uso os exércitos como último recurso. Eu uso o poder da sugestão, ele disse. Então, quando eles vinham cercar uma cidade, e nós tínhamos oradores que iam falar todas as manhãs e noites para as pessoas que estavam na cidade, dizendo a eles, desistam, você não vai sair dessa vivo. E por debilitar a mente para o fato da possibilidade que não sobreviveriam, então o negativo fala para entrar. E as pessoas diziam, vamos desistir, eles nos vão derrotar de qualquer maneira. E a história nos ensina que ele venceu o mundo, não pela espada, mas pelas palavras que ele falou, ou dessas pessoas que falaram por ele. Então o poder da sugestão é a maior força da Terra conhecida pelo homem, que tem sido estabelecido por, pessoas inteligentes. E quando um ministro do Evangelho se levanta do púlpito e diz para as pessoas que mesmo se você é um cristão, você pode ser possuído por demônios, e sem dúvida você está. Ele destrói a fé nos méritos do sangue de Cristo completamente. Quando essa fé desce até o número 0, você sabe o que acontece? Espíritos demoníacos entram direto nele. Uma avenida para uma alma do homem. Eles voltam para casa e dizem, nós conseguimos. Então, os pregadores dizem, agora, às 7 horas da noite, nós vamos fazer aqui um outro serviço para estes demônios saírem. Esteja preparado para talvez ficar toda a noite com os demônios. Você vê, uma pessoa foi capaz de me ligar e me disse sobre essas coisas. E pessoas lá que tinham, como mães, que tinham filhas, que tinham, você sabe o que eu quero dizer? E os demônios agora as possuíam. É triste dizer, muitos deles estão se matando. E o pregador estava lá e ele começou a orar sobre esta pessoa que estava possuída. E conversava com o demônio, e descobria o nome do demônio, e descobria onde, o que o demônio tem feito por séculos, e eles mostram todos os tipos de realmente interessantes insights sobre o sobrenatural. E os espíritos amam isto. Os espíritos amam isto. E eles sobem quando eles reconhecem isto. E o que é interessante deles, continuam falando com os pregadores. Eu não quero sair. E então outra voz lhe diz, bem, eu estou nesse cristão e em uma outra personalidade, um outro demônio e tudo aquilo. É todo o jogo dos demônios. É o que você diz? É o jogo dos demônios, sim. E pelo tempo que todos os espíritos saem, a pessoa já está quase morta. Roger, já há várias pessoas que têm contato com você, com especiais problemas, e você tem desenvolvido um plano de 7 pontos para ajudar alguém que está também
tem mexido com o ocultismo ou vem sendo molestado, você gostaria de compartilhar conosco apenas os pontos altos deste plano de 7 pontos? Com certeza. Eu já ouvi um número de pessoas que têm escrito para mim ou telefonado e que com muita angústia devido ao fato de que porque eles foram molestados por espíritos demoníacos e não conseguiam entender o porquê. Agora, na página 534 de O Grande Conflito, há 2 linhas, uma declaração aqui, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Satanás está procurando vencer os homens hoje, assim como venceu nossos primeiros pais, abalando-lhes a confiança em seu Criador. Interessante, não é? Agora, como eu mencionei antes, que uma vez que um líder religioso se levanta no púlpito e para convencer as pessoas que eles estão possuídos por demônios e a fé deles desce até o número 0, os espíritos demoníacos se movem neles para realmente serem possuídos. E eles exorcizam estas pessoas e estas experiências que nós dissemos, e este é o problema. Mas então, eu vim com um plano em que as pessoas podem realmente obter alguma ajuda rápida. Aqui eu tenho escrito 7 passos de um programa de recuperação para aqueles que estão oprimidos por espíritos demoníacos e você que tem sido vitimizado através dos chamados ministérios de libertação. Você pode, através da libertação, conseguir se envolver e mais naquilo que está destruindo a sua experiência cristã ou separando você de Deus. Ponto número 1. Jogue fora ou destrua toda a literatura que alguém tem sobre os ministérios de libertação. Se livre de tudo o que eles deram para você. Os espíritos demoníacos têm o direito de permanecer com todos os objetos que carregam suas manchas de sujeira. Então não é apenas itens que se relacionam com o ocultismo que eles devem se livrar, sim, mas também qualquer coisa que venha com o ministério de libertação, isso mesmo, ok. 2. Não fale com os espíritos demoníacos mesmo para ordenar-lhe para saírem em nome de Jesus. Como eu tenho feito isso, antes de ser conhecedor da palavra de Deus. Deixe-me entender isso. Que se uma pessoa é confrontada, elas não devem nem mesmo ordenar um espírito demoníaco para sair em nome de Jesus e nem mesmo falar com ele o que eles devem fazer. Deixe-me chamar sua atenção. Quando Jesus, um número de vezes na Bíblia, nós lemos que Jesus expulsava espíritos demoníacos das pessoas. E num desses casos, por exemplo, os espíritos decidiram falar que ele era o Filho de Deus. E Jesus os proibiu de falar, porque eles são espíritos mentirosos. Eles vão dizer 3 ou 4 palavras de verdade e 10 de mentiras. E você coloca tudo junto e as pessoas sentem que, você sabe, está falando sobre o Senhor Jesus, tudo bem, tem que ser do Senhor. Não é assim no mundo do conflito espiritual. Se uma pessoa está numa situação onde o poder demoníaco é evidente e eles não devem sequer ordenar esse espírito para que saia em nome de Jesus Cristo, como eles devem fazer para se livrar deles? Eles se ajoelham e fazem uma oração para que o Espírito Santo faça por eles? O que eles não podem fazer? Sim, você vai fazer isso pelo poder do Espírito de Deus. Agora, Jesus disse aos judeus que ele expulsava demônios através do poder do Espírito Santo. E ele os informou sobre isso. O apóstolo Paulo, nós lemos no capítulo 19 de Atos, foi para Éfeso. E Éfeso era uma área cultural de todos os tipos de ocultismo, de espíritos demoníacos envolvidos. Foi um grande centro do ocultismo no Império Romano. E lá ele permaneceu por 2 anos, e com 12 destes seguidores que ele conheceu lá. Eles oraram por estes efésios. Eles eram pagãos, eles não eram cristãos de modo nenhum. E nos é dito que ele fez um tremendo trabalho, ou eu deveria dizer melhor, o Espírito Santo fez um tremendo trabalho como um resultado das orações deles, e o Espírito de Deus repousou sobre Paulo tanto que as pessoas vinham ter com ele com lenços e aventais. E a Bíblia diz em Atos versos 11 e 12, diz, e Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo, de modo que de seu corpo foram trazidos para o doente lenços e aventais, e as enfermidades se afastavam deles, e os espíritos malignos os deixavam. Assim,
O poder do Espírito Santo é o que faz a limpeza, livrando-o dos demônios. E você não tem que mencionar, saia em nome de Jesus. Esta é uma falácia, e eu te digo por quê. É perigoso. Porque os espíritos respondem a você, a maior parte do tempo você se acha envolvido com eles, e você é um perdedor, porque se torna contaminado. Assim, imediatamente, então, se você é confrontado por um poder demoníaco, a coisa que você poderia fazer é orar e pedir que o poder do Espírito Santo remova essas forças demoníacas. É o correto? Sim, prossiga, ok? Eu lidei com pessoas que estavam possuídas por demônios, não há dúvida sobre isso. Em meu negócio de publicidades em páginas amarelas, certa pessoa que ninguém queria para trabalhar de uma certa conta diziam, este cara é estranho. Alguns caras estavam dizendo, eu acho que ele está possuído por demônio. E ele era um batista. Este cara está possuído por um demônio. Eu não quero nunca mais cuidar de sua conta novamente. Eu vou lá e o cara está blasfemando e batendo na mesa com seu punho e está falando com alguém em seu telefone dizendo-lhe para ir em algum lugar com muita pressa. E eu só comecei a orar para o Espírito Santo de Deus, através do ministério do sangue de Cristo no Calvário, fazer o trabalho que eu lhe disse que nós precisamos fazer, pedindo pelo sangue de Cristo para apropriar-se desse homem. E que seus pecados sejam perdoados, provavelmente terríveis pecados em 20 anos, não é seu desejo ser perdoado, mas ele tem o direito à liberdade, à libertação que Cristo deu para nós através de seu precioso sangue derramado. E eu tenho visto pessoas quase como um grande balão em que você coloca um alfinete. E a pressão já se foi. O cara sorri por um mês. Quando o cara diz, ei cara, você não está aqui nem 10 minutos e em apenas 10 minutos eu senti uma agitação na última semana. De qualquer maneira, quem é você? Ele disse, você tem um poder especial para um homem. E você lhe disse que era o Espírito de Deus com você? Eu não lhe disse logo ali, mas eu fiz isso mais tarde. Você mencionou 2 pontos. Qual o terceiro ponto? Pode me revisar o primeiro e o segundo? Primeiro, jogue fora ou destrua toda a literatura ou toda a materiais que tenham sido relacionados com esses ministérios de libertação, ou que está envolvido com o ocultismo ou uma de suas formas. 2. Não fale com os espíritos, ignore-os completamente. Você apenas pede para o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, nos méritos do sangue de Cristo, para afugentar os espíritos. Agora você diz, onde estão essas coisas? Bem, eu tenho muitos versos na Bíblia que eu poderia provar para você. Mas eu vou ler para você só um trecho na página 431 do Desejado de Todas as Nações, porque expressa realmente o que eu gostaria de ler. Somente a súplica fervente, perseverante a Deus, feita com fé, pode ser eficaz para trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e potestades, os príncipes das trevas deste mundo, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu tenho provado isso por 45 anos. Isto não é novo para mim. Esta é a minha experiência ao longo dos anos. Próximo ponto, sim. Agora, a parte 3 é, cedo cada manhã leia sobre a crucifixão de Cristo. Leia 4 minutos, sem ter pressa através dele. Mateus capítulo 27, leia os versos 24 a 54. Ele foi levado da sala de julgamento de Pilatos e trouxeram-no até o Gólgota. E lá estava o Filho de Deus cravado numa cruz. E um terremoto aconteceu. E mesmo os pagãos romanos disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E enquanto você lê isso, você visualiza na realidade lá? Ah, sim, cada manhã. Sim, definitivamente. E vai mudar sua vida. Uma pessoa telefonou para mim e disse, eu tenho ido ao Gólgota todas as manhãs agora, da sala de julgamento de Pilatos até o Gólgota todas as manhãs, que você me disse no ano passado, a minha vida está mudada. Eu não sou a mesma pessoa, graças a Deus. Ele disse, eu tenho uma visão diferente e entendimento do conflito entre as forças do bem e do mal. Eu entendo mais. Exatamente o que Jesus fez por mim. E ele não conseguia parar de dizer o que foi feito pela sua vida. Agora, 4. Você pode pedir a Deus, mesmo após a meia-noite, ore 10 vezes antes disso. E se você for orar por alguém, como neste caso, diga, Senhor, antes de pedir por sua ajuda, eu quero me certificar se eu tenho ofendido em pensamentos, palavras ou ações, que você remova as ofensas pelos méritos do sangue de Cristo. Sempre certifique-se de ter se purificado assim,
Porque a Bíblia nos ensina que o coração humano é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente perverso, e tem um monte de maldades que podem passar pelos nossos pensamentos, mesmo se nós não conseguimos parar nós mesmos para ver em você. 6. Você tem que orar por fé e pelo poder de Cristo para salvar você. Agora nós somos informados pela minha experiência pessoal que a fé é inspirada pelo Espírito Santo e unicamente florescerá à medida que for acalentada. Gostaria de ler apenas a primeira parte. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Seguramente, sem fé, para onde nós vamos? Nós vamos para Cristo, ao Pai, e você pleiteia por uma bênção muito especial e sempre será dada a você. Bênçãos que são maravilhosas. Ponto 7. Memorize a palavra de Deus, a fim de viver uma vitoriosa vida cristã de sucesso. E memorizar a palavra de Deus traz automaticamente a você fé, esperança, alegria no Senhor. Isso é poder. Roger, no último livro que você escreveu sobre oração intercessória, você experimentou qualquer tipo de perseguição naquele tempo? Sim, alguma. Os espíritos demoníacos, depois de 45 anos, ainda queriam falar com você? Isso mesmo. Como eu comecei a escrever o manuscrito, eu não estava indo muito e fazendo mais, talvez. Quando eu tinha escrito o primeiro capítulo, e apenas para o caso de não ter que escrever depois de falecer, porque eu tenho algum conhecimento para um homem, eu estava fazendo oração e o Senhor abençoou, você sabe, na minha experiência no hospital do Canadá. Mas então, depois, Daniel tem me dito que eu deveria escrever um livro. Eu disse, não sou escritor, eu acho que oração, tantos livros sobre oração, então eu lhe disse, por que não? Você apenas escreve para o senhor Richard Coffin, que ajudou você no primeiro livro, na Review and Herald, e vamos ver o que ele diz sobre isso. Quando o senhor Coffin escreveu de volta, ele disse, sim, envie-nos o manuscrito de 11 páginas que você tem. Nós queremos olhar para ele. E é claro, a boa notícia veio, e eles queriam que eu escrevesse mais 2 capítulos, e depois integrando um manuscrito. Bem, logo eu comecei com um segundo capítulo. E subitamente, vezes ao dia, a porta da garagem começou a se abrir. Agora, esta é uma velha porta de garagem. Esta casa estava com 100 anos de idade, pouco mais de 100 anos de idade. A parte próxima, a madeira, é nova, é muito nova. Mas a porta da garagem tinha provavelmente 40 anos. E é uma dessas que rola para baixo e para cima, com grandes molas, e faz um terrível barulho. Quando você levanta, quando você abaixa, especialmente em conseguir trazer para baixo, a cerca de 1 metro do chão, precisa ter um bom punho. E ela bate no concreto e as janelas de vidro chacoalham. Você sabe, com muito barulho. Que abriu 2 ou 3 vezes que eu não dei atenção a isso. E Hilda me chamou das escadas e disse, desça aqui, veja quem está jogando na porta da garagem. Eu desci. Eu disse, as coisas estão tudo bem. Ela disse, você apenas sente comigo e assista isto. A porta foi aberta 3 vezes na última meia hora. Oh! E ela disse, o Greg cortou a grama ontem? Então eu disse, talvez Greg tenha tirado o cortador de grama ou alguma coisa para cortar. Não, ele não fez isso ontem, disse ela. Bem, eu tenho que pensar em alguma forma. Eu não podia acreditar. Eu pensei nos espíritos, de certo modo, mas eu disse, não se preocupe, não há absolutamente nada. Com certeza, eu estava subindo as escadas e eu ouvi uma coisa rolando para cima e então rolando para baixo. Então, eu disse, eu vou lá fora. E não tinha ninguém lá, absolutamente. Tornando de volta, eu disse, Hilda, isso não vai acontecer de novo. Ela disse, o que você quer dizer, isso não vai acontecer de novo? Como você pode saber? Eu disse, eu não sei, mas há muitos adolescentes ao redor daqui. Eles devem abrir a porta e correr. Mas eu sabia exatamente o que tinha acontecido. Porque naquela noite, quando ela foi trabalhar no expediente da noite no hospital, eu comecei a escrever novamente e quando eu comecei a escrever, as portas começaram a rolar para cima e para baixo. A cada 20 minutos, 20 ou 30 minutos, a porta rolava para cima e para baixo, e ela batia no concreto e fazia um barulho horrível. Então, o que passou pela sua mente? Bem, eu orei sobre isso. Eu disse, Senhor, os espíritos não querem me deixar escrever este livro, mas eu não trabalho para os espíritos. Eu estou trabalhando para você, ok? Eu disse, se você quer que eu conte minha experiência de oração, minha vida de oração, nos últimos 45 anos, você tem que me ajudar a me livrar desses espíritos. Mas verificou-se que toda aquela noite, a porta deve ter sido aberta umas 50 vezes, porque eu escrevi até às 3h30 ou 4 horas da manhã, então eu percebi que eu não poderia escrever direto durante o dia.
E na próxima noite, exatamente a mesma coisa. Isso foi cada noite que eu escrevi esse manuscrito. E eu te digo que eu disse ao Senhor, nesta próxima noite eles fizeram de novo. Então eu disse, Senhor, está ok. Este não é o céu na terra. Nós estamos na terra do inimigo, então eu posso lidar com isso, você sabe. Só a minha mulher está apavorada com a morte. E isso foi o que aconteceu. Eu escrevi o manuscrito assim. E então, quando você terminou o manuscrito, eles pararam? Tudo parou, sim. Mas você sabe, eu posso entender por que o diabo está tão irado. Você está nos dando uma imagem do outro lado do seu trabalho que poucas pessoas nunca tiveram ou não tiveram oportunidade de ver ou viveram para contar sobre isso. E Ellen White nos diz que nada há que o grande enganador mais receie, Roger, que os seus métodos e seus dispositivos sejam descobertos. E as pessoas têm uma defesa natural deles. Então eu posso entender exatamente por que ele estava chateado. Mas graças a Deus o poder do Senhor foi mais forte e continua sendo mais forte. O Senhor tem tido misericórdia de mim ao longo dos anos. Eu tenho estado em algumas situações nas estradas com caminhões, tempestades e neves. E eu estava viajando muito, entre 25 e 35 mil milhas por ano. Isto muitos meses na estrada, o tempo todo. E vi muitas circunstâncias onde, como que poderiam me matar. Bem, eu descrevi o fato em meu livro sobre a oração. Eu falo sobre 2 ou 3 incidentes lá. Bem, ocorre para mim que há uma velha regra que diz, se você brincar com fogo, você vai se queimar. Sim. Infelizmente, para você, 45 anos atrás, você foi resgatado de um tipo de cérebro de um incêndio. Isso mesmo. Roger, em seu testemunho, você viveu adiante. Você caminhou na sombra da morte por 45 anos, de acordo com o sacerdote, mas eu li corretamente em seu livro que você diz que você não se importa com isso, enquanto o Criador andar com você. Ele tem feito isso, não tem? Sim, definitivamente. You've been watching the conclusion to A Trip into the Supernatural, a 2-part interview with best-selling author Roger Morneau. This exclusive interview was conducted by Dan and Karen Houghton of Heart Research Center. If you would like to order Roger's book by this same title, or perhaps additional copies of this video interview, call toll-free 1-800-487-4278, or write Heart Research Center, Post Office Box 2377, Fallbrook, California, 92088. Roger Morneau's latest book releases are also available. Since retiring, Roger has dedicated his life to prayer ministry. His books, Incredible Answers to Prayer, More Incredible Answers to Prayer, and When You Need Incredible Answers to Prayer, are full of thrilling miracles. Also available is the Incredible Answers to Prayer companion video. All these and more are available by calling Heart Research Center at 1-800-487-4278.